Olá, turma da leitura compartilhada, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao capítulo 4 do livro O Mestre do Amor, Jesus, o maior exemplo de sabedoria, perseverança e compaixão. Tema de hoje, a linguagem da emoção. Os discípulos que acompanhavam Jesus aprenderam uma das mais difíceis e importantes linguagens, a linguagem da emoção. Aprenderam a não ter medo de admitir as próprias fragilidades e de expressar seus sentimentos. Aprenderam a não ter medo de amar e chorar. Pedro chorou por tê-lo negado, Lucas 22:62, por tê-lo traído. E agora uma numerosa multidão soluçava inconsolada por crer que iria perdê-lo para sempre. Você tem aprendido a linguagem da emoção? Você vive reprimido dentro de si ou sabe expressar seus sentimentos? Nunca se esqueça de que a maneira como os outros nos veem e reagem a nós se deve não tanto ao que somos, mas ao que expressamos. Há pessoas excelentes, mas sem capacidade de exteriorizar sua amabilidade, sabedoria, preocupação com os outros. Muitos pais, professores, profissionais liberais e empresários são excelentes no conteúdo, mas têm grave dificuldade de falar a linguagem da emoção e exteriorizar suas ideias e sentimentos. Passam muitas vezes uma imagem de arrogância e autoritarismo, embora sejam humanos e humildes. Enquanto o mestre do amor caminhava, as pessoas acompanhavam seus passos lentos. Ele vertia sangue e a multidão vertia lágrimas. Que cena! Ninguém queria chegar ao destino final, o Calvário. Ninguém queria assistir o capítulo derradeiro da história do mestre da emoção. Vê-lo ferido e mutilado já era insuportável para aquele povo sofrido e sem esperanças. Tema: um balanço do martírio, 4 julgamentos e 6 caminhadas como criminoso. Antes de analisar os eventos que aconteceram quando Jesus chegou ao Calvário, vamos rever o que ele sofreu desde que foi preso na noite anterior, no jardim do Getsemane. Essa revisão é importante para que possamos tomar consciência das condições físicas e emocionais com que Jesus chegou para ser crucificado. Os líderes judeus sabiam que, se não condenassem rapidamente, a multidão poderia se revoltar. Então pressionaram tanto Pilatos como Herodes para julgá-lo sumariamente. Quando Pilatos, zombando deles, disse, aspas, crucificarei o vosso rei, João 19:15. Os líderes judeus se revoltaram. Disseram pela primeira vez alto e bom som que César, o imperador romano, era o rei deles. Os judeus jamais tinham aceitado que alguém estranho à sua raça os governasse. Minutos antes, eles haviam preferido o assassino Barrabás a Jesus. Agora trocavam Jesus por um tirano que estava em Roma. Nunca um homem tão desprezado e odiado teve um comportamento tão digno. Os judeus já haviam, anos antes, apresentado queixas contra Pilatos para o grande imperador Tibério César. Pilatos sabia, portanto, que se dissessem a Tibério que ele absolvera um homem que dizia ser, aspas, rei dos judeus, o imperador não perdoaria. Ele cairia em desgraça e perderia o cargo. Pilatos sabia que Jesus era inocente, mas não suportou a pressão política. Foi infiel à sua consciência e condenou a pena máxima, o mais inerente dos homens. O mestre da vida fez 6 longas caminhadas como criminoso. Caminhou do jardim do Getsemane até a casa de Anás, da casa de Anás à casa de Caifás, da casa de Caifás à casa de Pilatos, o governador, da casa de Pilatos à casa de Herodes, da casa de Herodes novamente até a casa de Pilatos,
da casa de Pilatos até o Calvário. Jesus era conduzido de um lado para o outro porque ninguém queria se responsabilizar pela morte do mais famoso e intrigante homem de Jerusalém. Cuspiram nele e humilharam por diversas vezes. Foi considerado duplamente falso, falso filho de Deus e falso rei. Mas não abriu a boca para agredir ou reclamar dos seus torturadores. Submeteu-se a 4 julgamentos injustos: na casa de Anás, na casa de Caifás, na de Pilatos e na de Herodes. Foi torturado emocionalmente em todos esses julgamentos. 3 grupos de soldados o espancaram. Açoites mutilaram seu corpo na casa de Pilatos, e uma coroa de espinhos foi cravada em sua cabeça como se fosse um falso e frágil rei. Ficou nu pelo menos 2 vezes em público na casa de Herodes e no Calvário. Na casa de Herodes, Jesus calou-se e recusou-se a fazer qualquer um de seus milagres, como o governador da Galiléia solicitava. Não queria dizer qualquer palavra ao político assassino e arrogante que havia mandado degolar seu grande amigo e precursor, João Batista. Bastava um milagre e seria solto, mas escolheu o silêncio. Por isso Herodes despiu, colocou-lhe um manto de rei e zombou dele. Seus soldados o colocaram no centro de um picadeiro e o provocaram, dando gargalhadas e gritos histéricos. Somente alguém plenamente convicto dos próprios valores substitui as palavras pelo silêncio. Falar demais para convencer os outros é sinal de insegurança. Nunca um homem foi tão forte e seguro num ambiente onde só era possível reagir com ansiedade e desespero. A ciência é omissa na compreensão do homem Jesus. Espero que meus colegas cientistas da psicologia, da psiquiatria e das ciências da educação possam ter a oportunidade de estudar sua inusitada personalidade. Tema: a consequência da humilhação no inconsciente. Em cada um dos julgamentos, Jesus foi humilhado publicamente, sem nenhuma compaixão. Você já foi humilhado publicamente? A humilhação pública é uma das mais angustiantes experiências humanas. Lembro-me de uma paciente que aos 12 anos foi humilhada por uma de suas professoras. Ao fazer uma pergunta aparentemente descabida, a professora ofendeu-a na frente dos colegas dizendo, aspas, gordinha, você não é inteligente. Foi o suficiente para que a ofensa ficasse registrada de maneira privilegiada na memória da menina, submetendo sua personalidade a um verdadeiro calabouço. Ela, que era sociável e inteligente, passou a ter baixo rendimento escolar e a se isolar socialmente. Todas as vezes que ia mal nas provas ou que alguém levantava a voz para ela, abria-se a janela da memória em que estava o registro doentio provocado pela professora, reproduzindo a experiência da angústia e sentimento de inferioridade. Pouco a pouco desenvolveu depressão e com 18 anos tentou o suicídio. Nunca humilhe as pessoas nem as critique publicamente, mesmo que elas estejam erradas. Elogie-as em público e as critique particularmente, como o mestre da vida fazia. Pais, professores e chefes que humilham as pessoas publicamente são capazes de comprometer a capacidade intelectual delas para sempre. Humilhações sociais podem perpetuar-se por gerações. É o caso dos afrodescendentes. Há milhões deles que ainda sofrem veladamente as sequelas da escravidão. A escravidão foi abolida, mas suas sequelas permaneceram. Se as aulas sobre a escravidão não forem capazes de educar a emoção, resgatando a dor que os negros viveram e exaltando sua dignidade como seres humanos, elas podem perpetuar essas sequelas. A transmissão passiva das tragédias humanas, como o nazismo, as guerras mundiais ou as atrocidades do Império Romano, pode produzir uma psicoadaptação inconsciente nos alunos, embotando sua sensibilidade. Nunca é demais repetir.
Informar é insuficiente para formar. Precisamos da educação que forma. Nunca é demais repetir. Informar é insuficiente para formar. Precisamos da educação que forma. As rejeições sociais registram-se de maneira privilegiada na memória, criando zonas de tensão capazes de controlar nossa maneira de ser e agir. É necessário reciclar as experiências humilhantes de rejeição e discriminação do passado. Caso contrário, seremos vítimas e não autores da nossa história. Devemos aprender com o mestre dos mestres a proteger nossas emoções. Enquanto caminhava por uma estrada saturada de agressões e provocações, Jesus não reclamou nem se desesperou. As pessoas podiam rejeitá-lo, mas ele não gravitava em torno do que os outros pensavam sobre ele. Era forte o suficiente para não fazer de sua emoção uma lata de lixo, nem de sua memória um depósito de vergonha e de autodesvalorização. Se você gravita em torno do que os outros dizem e pensam a seu respeito, procure fortalecer sua proteção emocional. Não deixe que um olhar atravessado, uma palavra áspera ou um gesto agressivo estraguem seu dia e afetem sua autoestima. O mestre perdia sangue, mas não perdia dignidade. Os homens podiam amordaçá-lo, mas ele permanecia livre num lugar em que seus inimigos eram escravos. Ninguém conseguiu abalar os alicerces de sua alma. Tema: a sequência dos eventos. Van Gogh passou por muitas privações e rejeições. Esse gênio da pintura era rico por dentro, mas emocionalmente hipersensível. O impacto das perdas e ofensas causavam grandes turbulências no território de sua emoção, provocando crises depressivas. Por fim, o grande pintor perdeu o colorido da emoção. Machado de Assis foi um brilhante e poético escritor. Criou belos personagens em complexas tramas existenciais, mas experimentou o caos emocional com a morte de sua amada esposa. Com isso, perdeu o solo da própria segurança, o que o fez emergir numa bolha de solidão e arrebatou-lhe o ânimo de viver. Quem está livre de passar por esses percalços? Certa vez, ministrei uma palestra para cerca de 80 professores de uma universidade. Quase todos eram doutores. Falei-lhes sobre os vínculos da emoção com o pensamento e dos complexos papéis da memória. Esses professores perceberam que os títulos acadêmicos não eram suficientes para habilitá-los a navegar com serenidade nas águas da própria emoção, a superar seus focos de tensão, a resolver os conflitos em sala de aula e a cativar seus alunos. Também compreenderam que, apesar de serem ilustres professores, conheciam pouco o funcionamento da mente e as ferramentas que, sem saber, utilizavam na educação: as janelas da memória, o mundo das ideias, as zonas de tensão das emoções. Ninguém vive num jardim sem espinhos. Como avaliar se uma pessoa é feliz e bem resolvida? Por sua habilidade e capacidade de suportar e transcender os sofrimentos? Não avalie quando está sendo aplaudida pelas multidões, mas quando se encontra no anonimato, atravessando perdas e fracassos. Uma pessoa feliz não é um gigante, mas alguém capaz de transformar em adubo a própria fragilidade, de usar seus problemas como desafios e de abrir o leque dos pensamentos quando o mundo parece desabar sobre ela. Diversas faculdades da medicina, psicologia e pedagogia têm adotado a coleção Análise da Inteligência de Cristo. O interessante é que alguns grandes bancos também a adotam como leitura para seus diretores, porque executivos de finanças estão lendo livros sobre a inteligência do mestre dos mestres. Por que executivos de finanças estão lendo livros sobre a inteligência do mestre dos mestres?
porque as palestras de motivação raramente resistem aos estresses da segunda-feira. Além disso, os métodos administrativos, a gestão de pessoas e a superação de situações de risco encontram dificuldades ao serem trabalhadas na mente dos líderes empresariais. Esses executivos desejam ainda que inconscientemente conhecer algo que tenha raízes, algo capaz de transformar sua maneira de ser e de pensar. Por isso quiseram compreender o homem mais fascinante que pisou na terra, Jesus Cristo. Procuram conhecer como ele lidava com as pessoas mais próximas, saber como ele abria as janelas de sua mente nos focos de tensão, superava situações de altíssimo risco e desenvolvia as funções mais importantes da inteligência. Jesus sempre superou os obstáculos de sua vida e só morreu porque quis se entregar. O mestre da vida, independentemente da questão espiritual, foi a pessoa que mais soube preparar líderes, mesmo o fato de seus discípulos o terem abandonado foi um treinamento para eles. Jesus os havia prevenido de que isso aconteceria. Seu alerta preparava os discípulos para reconhecer seus limites, superá-los e nunca desistir de suas metas. Ele lapidava a personalidade das pessoas difíceis, treinava-as com suas ricas palavras e seus laboratórios de vida para serem líderes do próprio mundo. Você sabe investir em pessoas e explorar o potencial delas? Você é compreensivo com seus filhos, alunos ou funcionários quando eles erram e o perturbam? Nossa dignidade revela-se não quando atravessamos situações calmas, mas em momentos tensos e arriscados. A habilidade para gerenciar e treinar pessoas complicadas em situações complicadas é um indicador de grandeza. Gratidão, boa noite, boa reflexão.